Professor Luiz Felipe Miguel, que bom você estar aqui, tudo bem? Bom dia, Mauro, prazer estar aqui conversando com você, com o público. Olha, eu queria começar contigo falando de um artigo, se você tem uma coluna lá no site da Boitempo, muito interessante, eu sempre acompanho, e seu artigo mais recente é A Face Moderninha do Império, no qual você faz uma crítica a essa adesão alegre de uma parte da esquerda brasileira à candidatura da Kamala Harris. E o título é A Face Moderninha do Império. Você podia falar um pouco, qual é a tua visão sobre esta eleição dos Estados Unidos e a relação de parte da esquerda brasileira com a candidatura democrata da Kamala Harris? Olha, Mauro, assim, eu lembro quando o Biden foi eleito, e já havia expectativa, né, que a Kamala assumisse a presidência dos Estados Unidos em algum momento. Circulou aí um meme, né, que ela seria a primeira mulher negra a ordenar o bombardeio de um país do terceiro mundo. Então, assim, é claro, quer dizer, a gente tem nos Estados Unidos um sistema político muito engessado, em que, independente das diferenças entre os candidatos, a política do império ela nunca é colocada em risco, ela nunca é colocada em xeque, a gente sabe disso, tá? Dito isso, eu também não acho que a opção pelo Trump não tem as suas consequências. A gente sabe do impacto que a vitória da extrema-direita nos Estados Unidos pode ter, por exemplo, na política brasileira, certo? Embora a gente também nunca tenha que esquecer que a política dos democratas no poder em relação ao Brasil foi péssima, né? O golpe contra a Dilma foi patrocinado pelos Estados Unidos na presidência do Obama, né? Então a gente não pode esquecer disso. Mas o que eu vejo é que essa fachada identitária da Kamala Harris, o fato dela ser uma mulher de ascendência indiana e negra, ela cria um entusiasmo que, na verdade, está completamente descolado das políticas dela. Ela é uma política conservadora, ela teve, quando procuradora, uma posição muito atrasada em relação, por exemplo, à política de drogas, à política de encarceramento. Ela, nos 4 anos como vice-presidente, ela mostrou um compromisso muito fraco, inclusive com as pautas, né, do combate ao racismo, com as quais ela imaginava se estaria vinculada. E o que é mais importante nesse momento, Mauro, que eu acho que isso é fundamental, a gente está vendo os Estados Unidos patrocinando um genocídio no Oriente Médio, que é o que está acontecendo hoje. Quer dizer, a política de apoio a Israel sempre foi terrível, Israel sempre cumpriu um papel de potência colonial contra o povo palestino, mas isso deu uma escalada a partir de outubro do ano passado, e o que a gente está vendo, de fato, é um genocídio, e agora Israel claramente tentando promover uma guerra regional, imagino eu, inclusive, como maneira de legitimar a sua posição, porque está cada vez mais difícil, diante da opinião pública internacional, sustentar o que eles estão fazendo em Gaza, não só em Gaza, também na Cisjordânia, mas sobretudo em Gaza, nesse momento, aquela matança indiscriminada. E como é que a gente, com posições à esquerda, ou seja, com a obrigação de defender valores igualitários e humanistas, vai apoiar entusiasmadamente uma candidata que está vinculada ao sionismo, como é o caso da Kamala Harris, que secundou todas as políticas da administração Biden em defesa do genocida Netanyahu, e ela própria, uma das grandes recebedoras, né, do dinheiro do lobby sionista na política dos Estados Unidos. Ela recebeu mais de $5 milhões na carreira dela, desse lobby sionista, só do lobby sionista oficial, a AIPAC. Né? Então, não dá, quer dizer, eu acho que existem algumas coisas que são linhas divisórias. A gente não tem como justificar o entusiasmo por uma candidata que é uma defensora do genocídio de um povo, certo? Não existe mal menor aí. A verdade é que, infelizmente, os únicos candidatos nas eleições dos Estados Unidos que merecem a nossa simpatia são os candidatos que não têm chance nenhuma, como a candidata do Partido Verde, como Cornel West, que são candidatos que estão tendo a coragem de fazer a denúncia do que está acontecendo no Oriente Médio hoje, porque eu acho que a questão palestina é, de fato,
um daqueles imperativos morais para quem quer fazer uma política pensando, pensando em direitos, pensando em igualdade, pensando em democracia, pensando em liberdade. Não dá para fingir que é uma questão secundária, não dá para fingir que é uma questão que a gente possa acomodar. Tá? Eu sempre digo, é como se nos anos 30 a gente achasse que, por um ou outro motivo, era razoável apoiar quem financiava a Alemanha nazista. Não tem como fazer isso. É um divisor de águas. Sabe, Luiz, eu não sei quanto a você, mas eu chorei a primeira vez que eu ouvi o Yes We Can com Obama. Foi milhares de pessoas aqui no Brasil, gente de esquerda, chorou com Obama. Ali foi muito emocionante, muito forte, um homem negro, né, que veio de posições, foi marxista, teve formação marxista na juventude. Era uma esperança assim enorme. Pelo menos para mim foi. Não sei se para você, você é um cientista político, talvez tenha sido mais prudente desde aquele momento. Aí vem o Obama, aí ele apoia o golpe contra Dilma. Ele, no governo dele, é que se estabelece a parceria entre o Departamento de Justiça e a Lava Jato. No governo dele é que se faz a espionagem contra a Dilma e contra a Petrobras. Ele risca do mapa um país que até então existia, que é a Líbia. Literalmente risca do mapa. Manda mais de 100 mil jovens estadunidenses para o Afeganistão. Eu acho que a história serve para alguma coisa, uma delas é para a gente aprender, né? Sim, exatamente, porque assim, eu entendo que são fundamentais as demandas, né, por igualdade, por respeito, por dignidade, de grupos historicamente dominados. Então, nesse sentido, é claro que é ótimo a gente pensar que os espaços de poder, que os espaços da política estão se abrindo para integrantes desses grupos. Então, é claro que a gente quer uma política em que a gente tenha mais mulheres, em que a gente tenha mais negros, em que os diferentes grupos tenham capacidade de estar representados igualmente. Isso é ótimo. Mas isso não é tudo. Quer dizer, além da identidade, existe um programa, existem os compromissos, existem os interesses que essas pessoas representam, e a gente não pode deixar isso de lado. Né? Então é como se aqui no Brasil a gente fosse, sei lá, apoiar uma candidatura da Michelle Bolsonaro porque é mulher, certo? Enfim, é ótimo, por incrível que pareça, as mulheres com discurso antifeminista estão tendo um espaço na política da direita, mas isso ajuda a quebrar o tabu de que a política é um espaço só masculino. Tudo bem, mas a gente não vai ignorar quem é a pessoa, então a gente não pode ignorar o caso do Obama. Tá? O Obama é um sujeito, de fato, a gente tem que reconhecer as qualidades dele, né? É um sujeito muito carismático, ele sabe empolgar quando fala, ele tem uma verve, ele tem um discurso muito bom, e ele de fato, quer dizer, alguém que tem uma trajetória, quer dizer, quando você falou da emoção no discurso dele, eu lembro no discurso de posse dele, em que ele fez um apelo ecumênico, incluindo os não crentes entre aqueles que deveriam ser contemplados pelas políticas de governo. Quer dizer, ele mostra uma abertura que numa política, muitas vezes, como no Brasil também, né, cada vez mais ameaçada por fundamentalismos religiosos, foi um gesto de coragem. Tudo bem, mas ele não deixou de responder aqueles interesses. Né? A verdade é que, embora existam diferenças entre o Partido Democrata e o Partido Republicano, elas hoje são muito mais, porque o Partido Republicano, dominado pelo Trump, se tornou um partido de extrema-direita fascistoide, do que um Partido Democrata que tem uma posição diferente. É um sistema político a serviço dos interesses imperiais. Então, eu acho que no caso da Câmara é a mesma coisa, quer dizer, ela, se ganhar, né, porque a eleição lá está muito, muito complicada, mas ela deu vamos dizer, uma injeção de entusiasmo aí no o Partido Democrata, mas se ganhar, ela não vai mudar a política dos Estados Unidos em nada de essencial. Vai continuar com os interesses do império se colocando, quer dizer, esse discurso hipócrita de defesa da democracia, defesa das liberdades, e a prática
é aquilo, quem está do nosso lado, não importa o que seja, a gente apoia as piores ditaduras, a gente apoia os piores massacres, a gente apoia tanto a ditadura da Arábia Saudita quanto a política de Israel, porque isso serve aos interesses econômicos e geopolíticos dos Estados Unidos, uma política de grande potência. O enfrentamento com a China por causa da questão do domínio dos mercados, das matérias-primas, o reforço da OTAN como maneira de manter a Rússia na defensiva. E eu quero deixar claro aqui, eu não tenho simpatia nem pelo Putin, nem pelo Xi Jinping, mas o fato é que a gente ter os Estados Unidos numa política agressiva, sem aceitar qualquer tipo de divisão do poder internacional, é um desastre, ainda mais para nós que estamos no quintal deles. Ontem, nós tivemos um outro bom exemplo dessa condução da política externa dos Estados Unidos, em que, aparentemente, na segunda, na terça, tanto a Kamala quanto o Biden tinham dado opiniões moderadas, vamos dizer assim, em relação à Venezuela, né? Não estavam ali pedindo a cabeça do Maduro, não estavam compondo com a extrema-direita venezuelana. Mas aí, ontem, na reunião da OEA, os Estados Unidos perfilou ao lado da Argentina, ao lado de todas as forças de extrema-direita da América Latina, para aprovar uma resolução contra o Maduro e o governo venezuelano. Foram derrotados, né? Eles estavam de 18 votos, não conseguiram os 17 votos, e estava lá o Milei xingando o Brasil e a Colômbia. O México nem apareceu na reunião. Então, assim, a gente vê que esse discurso do Twitter do Biden e da Kamala, na hora daquilo que importa, que é o voto na OEA, eles estavam ali defendendo a intervenção na Venezuela. Que a aprovação, o que ia ser aprovado na OEA ontem, se fosse aprovado, era, na prática, a intervenção na Venezuela. Né? Olha, Mauro, eu acho assim, mais uma vez, a Venezuela é outra situação complexa, certo? Eu acho que, assim, a reeleição do Maduro é muito contestável, inclusive porque, desde ele anunciar a vitória antes do término das urnas, anunciar com números precisos, até a falta da transparência, eu acho que é muito, muito complicado. Eu acho que a posição do governo brasileiro e a posição do governo colombiano, ela é perfeitamente correta, certo? Agora, independentemente de qualquer situação, é óbvio que não se trata de intervir num país soberano. O que é necessário, e que o Brasil tentou fazer em alguns momentos, nunca os Estados Unidos, é tentar mediar soluções para que essa crise política na Venezuela, que se arrasta, ela encontre algum tipo de solução. Agora, qual é a posição dos Estados Unidos? É a posição que o Trump enuncia com a maior franqueza, né? É tomar o petróleo deles. Então, isso não tem nada a ver com respeito às regras da democracia liberal. Isso tem a ver com interesses econômicos das petroleiras estadunidenses. É isso o que interessa. Tá? Eu acho que o governo Maduro erra em muitas coisas. Tá? Eu acho o Maduro um governante muito inábil em muitas coisas. Eu acho que o processo político venezuelano se degenerou em muitos sentidos. Agora, a posição imperialista é a posição de sempre. Uhum. Então, assim, a gente podia ter na Venezuela o funcionamento mais perfeito das instituições eleitorais liberais, certo? E a gente teria a mesma postura, a gente não tem dúvida quanto a isso, porque eles estão questionando essa eleição de hoje, que é uma eleição de fato problemática, pelo que foi apresentado para a opinião pública mundial, mas eles questionaram todas as eleições, mesmo aquelas que tinham maior grau de transparência. Então não muda, quer dizer, existe... E a extrema-direita venezuelana, que é de fato muito ruim. Uma das questões na Venezuela é isso, não existe, aparentemente, um grupo de oposição na Venezuela que tenha legitimidade para falar sem ser um fantoche dos Estados Unidos. Uhum. Né? Mas, então, é isso. E qual é a diferença entre o Trump e os democratas, Biden e Kamala? A diferença é que o Trump fala sem papas na língua, mas o projeto é o mesmo, é o projeto imperialista. Eles deram o golpe no Brasil e foram
era sob uma administração democrata por causa dos interesses econômicos dos Estados Unidos, por causa da necessidade de investir contra uma política mais soberana do Brasil em relação aos seus recursos naturais. E com a Venezuela é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, alimentar ilusões sobre uma presidência da Câmara, eu acho muito equivocado. Né? Teve muito equivocado. Um assessor fundamental para a vitória, aparentemente, pelo menos o que dizem a história, fundamental para a eleição do Clinton em 92, que cunhou uma frase que ficou famosa, né, na cena política e nos estudos políticos, né, o James Carville, né, porque o Bush tinha saído da guerra, vitorioso no Iraque, certo que com aquela vitória estava reeleito, né? E o James Carville falou: você não entendeu nada, é a economia estúpido, ou é a economia idiota. Agora acho que vale a mesma, né, com uma pequena variação. É o petróleo estúpido, é o petróleo idiota, não é a democracia em debate na Venezuela, é o petróleo, né? Se fosse a democracia, os Estados Unidos não apoiavam a Arábia Saudita, que é uma ditadura aberta, uma autocracia. Não existe eleição na Arábia Saudita, não tem eleição fraudada porque não tem nem eleição na Arábia Saudita, certo? Então, isso isso, quer dizer, e tem uma conversa que eu acho muito perigosa, que é a ideia de que a gente hoje vive uma economia da informação, que essas matérias-primas são secundárias, porque a riqueza se faz com conhecimento. Mas a verdade é que essas matérias-primas continuam fundamentais, inclusive para a economia do conhecimento. Se você não tiver os metais raros, se você não tiver o petróleo, o plástico, se você não tiver o lítio, você não vai ter nada disso. Então, o controle dessas matérias-primas continua sendo fundamental no funcionamento da política internacional de uma potência como os Estados Unidos. Ignorar isso é uma ingenuidade quase criminosa, quer dizer, porque a gente fica indefeso diante daquilo que os grandes agentes da política internacional estão fazendo. Então, assim, eu acho que não existe lado ingênuo nessa história, certo? E não cabe a nós ficarmos numa posição de uma torcida boba, certo? Sem notar o que de fato está em causa. Eu nunca vi, certo? E, enfim, acompanhando a política da maneira que posso e buscando conhecimento da história, eu nunca vi os Estados Unidos promover intervenção em nenhum lugar do mundo em nome efetivamente de valores democráticos. Isso sempre foi uma fachada para os seus interesses geopolíticos, para os seus interesses econômicos. E nada indica que isso vá mudar quem quer que seja o eleito agora nas eleições de novembro. Você tem tematizado muito nos seus textos e intervenções a questão do genocídio israelense na Palestina, né? E estabelecido isso como uma nota de corte, né? Meio que você define hoje, me parece, nos seus textos, os campos políticos do planeta entre quem apoia o genocídio e quem não apoia uma primeira nota de corte, né? E a Maria Corina e toda a extrema-direita latino-americana, e vamos combinar, né? Os liberais latino-americanos, todos apoiam o genocídio, né? Todos apoiam o genocídio. O Maduro está contra o genocídio, né? O Maduro está contra decisivamente o genocídio. Por sinal, o Maduro foi o presidente latino-americano que mais se levantou contra o golpe contra Dilma, que se solidarizou com o Lula quando o Lula estava preso, né? Então, acho que tem... Mas eu queria voltar nesse tema do genocídio, né? Como isso estabelece divisão de campos, né? Hoje. Mauro, assim, o que eu acho impressionante é a facilidade com que as pessoas descartam as dezenas de milhares de vidas palestinas que estão sendo sacrificadas, certo? O fato de que a gente acha, assim, que a gente pode ignorar, né? O fato de que Israel está bombardeando escolas, que Israel comanda o deslocamento da população civil para um determinado lugar, dizendo que é seguro, e em seguida bombardeia esse mesmo lugar onde a população civil se concentrou, que Israel está controlando o suprimento de água, e que hoje a faixa de Gaza recebe menos de 5% da água que recebia antes do início
do massacre, que Israel impede a chegada de alimento, impede a chegada de suprimentos hospitalares, impede a chegada de medicamentos. O que a gente está vendo é um massacre de proporções gigantescas. Então, o fato de que a gente vê a extrema-direita simplesmente batendo palma para isso é aquele discurso da extrema-direita de desumanização de determinados grupos humanos. Uhum. Então, da mesma forma como você pode promover violência contra a população LGBT, que você pode promover violência contra as feministas, que você pode promover a violência contra os adeptos das religiões de matriz africana, você pode promover a violência contra professores, contra esquerdistas, como eles chamam em geral. O palestino também não é visto como um ser humano que tem os seus direitos, que tem que ter a sua integridade e a sua dignidade preservada. Esse é o discurso da extrema-direita. E daí, quando a gente vai para setores liberais um pouco mais limpinhos, vamos dizer assim, o que se vê é uma tentativa de permanentemente colocar a operação do Hamas no 7 de outubro como sendo a justificativa para tudo isso. Então, primeiro, você faz uma linha do tempo muito peculiar, porque começa em outubro do ano passado, toda a história anterior da ocupação israelense na Palestina desaparece, e como se aquela operação justificasse uma resposta absolutamente desproporcional. Tá? Tem um cartoon antigo do Latuf que mostra os Estados Unidos como se fosse a justiça com a sua balança, e um corpo israelense vale centenas de corpos palestinos. Mais uma vez, embora não seja tão ofensivo quanto quando a gente vê, sei lá, no perfil da Carla Zambelli, dessas pessoas que estão enfurecidas a favor de Israel, mas, no final das contas, é a mesma desvalorização da vida do palestino, como se fosse uma vida que valesse menos, né? Como se a criança palestina pudesse ser imolada em nome da vingança pelos reféns israelenses. Aliás, nem vou entrar aqui, mas muito duvidosa, né, a contagem, né, das vítimas daquela operação do Hamas, porque, afinal, existem várias evidências que muitas das mortes foram causadas pela resposta incompetente do próprio exército de Israel, mas mesmo deixando isso de lado. Então, não existe nada que justifique. A gente pode ficar, de fato, penalizado pelos reféns, é uma situação humana dramática, mas a gente não vai ficar penalizado pelas crianças que estão sendo mutiladas, pelas crianças que estão perdendo seus pais, pelas mulheres mortas, pelas pessoas morrendo de fome na faixa de Gaza. Então, é uma hipocrisia muito grande. E eu acho exatamente isso que você falou, quer dizer, quem não é capaz de entender que a gente tem aí uma questão central da nossa humanidade, comum, tá do lado errado, da história. O exército de Israel comporta-se mais ou menos como a PM nas periferias aqui no Brasil, né? Quando matam um policial, eles matam 30, 40 ou 50 como vingança pela morte desse policial. É o mesmo comportamento, né? Não sem tirar nem sempre foi assim. Sempre foi assim, não começou agora em outubro. Toda vez que tinha uma operação da resistência palestina, eles faziam uma resposta matando civis numa escala muito maior. E o exército de Israel se comporta também como a polícia racista brasileira, na medida em que eles não apenas vão lá e matam, como eles zombam, eles fazem galhofa das suas vítimas. Alguns dos vídeos que a gente vê de militares israelenses nas casas de palestinos são assim chocantes pela desumanidade, né? por um sadismo que tá presente. E Israel diz que tem o exército mais ético do mundo, o que mostra o grau, né, da hipocrisia do discurso sionista. É muito, muito impactante. Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de ontem do ministro do Patrimônio de Israel, Amichai Eliyahu. O que está acontecendo em Israel nesse momento? Deixa eu botar aqui na tela e a gente olha juntos aqui. O que está acontecendo em Israel, ou uma das questões que estão acontecendo em Israel nesse momento? Há 9 soldados israelenses presos em Israel por terem estuprado palestinos e palestinas.
né, estuprado palestinos e palestinas agora lá em Gaza. E o que está acontecendo? Este ministro liderou uma manifestação diante da cadeia, tá? Não, é muito chocante, defendendo o direito do estupro, defendendo abertamente o direito ao estupro dos soldados de Israel de estuprarem. Tá aqui, ó. Eles na porta da cadeia defendendo os soldados, portanto, defendendo o direito ao estupro. É um negócio chocante. Sim, são vozes que estão no governo de Israel, quer dizer, não é não são setores marginais, extremistas da política israelense, desvairados, psicopatas, não. Eles estão no núcleo do poder do governo Netanyahu. Eles defendem o direito de torturar, o direito de estuprar, eles defendem, alguns defendem abertamente o extermínio total da população palestina, sem nenhum tipo de constrangimento. E é isso é o governo de Israel. Então, quando a gente pensa, por exemplo, que os Estados Unidos patrocinam isso, porque Israel não existiria sem o apoio dos Estados Unidos. Isso a gente nunca pode deixar de fora. A Câmara não foi na sessão do Congresso em que o Netanyahu falou. Mas não importa, porque o governo do qual ela faz parte, as políticas que ela defende, são o de mandar bilhões em armamentos para Israel, consultores militares, ajuda econômica, e mesmo as pretensas obras humanitárias que seriam feitas em benefício da população palestina, como o tal porto flutuante ali em Gaza, que eles inauguraram há uns meses. Quando a gente vai analisar e acompanha o que falam os observadores lá da própria Palestina, aquilo, na verdade, serve para Israel ampliar o seu controle sobre a entrada na faixa de Gaza a partir do Egito. Né? Então, aquele porto que foi vendido como algo que ia facilitar a ajuda humanitária serve aos interesses militares israelenses. É isso que os Estados Unidos fazem. Os Estados Unidos são cúmplices de cada assassinato que está acontecendo hoje no Oriente Médio. E como vão ser cúmplices dessa guerra que Israel está querendo provocar. Bombardeou o Irã, bombardeou o Líbano, né, querendo fazer uma escalada de guerra, e os Estados Unidos secundando tudo isso o tempo todo. Então, quando a gente fala Israel, quando a gente faz a crítica a Israel como Estado genocida, a gente sempre tem que lembrar Israel mais Estados Unidos, porque eles estão intimamente ligados nesse momento. E aí, Luiz Felipe, eu queria trazer o tema para o Brasil. A gente olha as manchetes da mídia liberal ou conservadora brasileira, não vou nem falar da extrema-direita, oeste, essas outras coisas aí. É muito interessante observar a maneira como ele se refere a Maduro e a maneira como ele se refere a Israel. Né? Então, o Maduro é ditador, é o ditador Maduro. É como se a Venezuela estivesse às portas de um genocídio, efetivamente. Não? E aí Israel vai lá, mata o líder político do Hamas no Irã, no momento em que tinha chefes de Estado e de governo de vários países para a posse do presidente do Irã, e isso está absolutamente normalizado. Está absolutamente normalizado na mídia brasileira. É muito interessante isso, e a agressividade crescente da mídia brasileira, não só da mídia, né? A extrema-direita não se fala, mas dos liberais brasileiros também, em relação ao presidente Lula, por conta exatamente desses dois temas, né? A oposição, que o governo brasileiro é uma oposição tímida, mas uma oposição ao massacre, ao genocídio de Israel, e essa posição cautelosa em relação à Venezuela. Né? Sim, primeiro, assim, eu acho que existe uma diferença muito grande, certo? Entre regimes que a gente pode considerar que são autoritários, que não estão respeitando as regras democráticas, e um regime que está envolvido num genocídio. Eu acho que existe uma diferença muito grande entre uma coisa e outra. A política de Israel sempre foi uma política de assassinato como instrumento de Estado. Né? Não começou agora. O Yasser Arafat, as evidências já estão bem claras, foi envenenado por Israel. Né? Ele teve uma doença súbita depois de um jantar e morreu uns dias depois. A exumação do cadáver dele mostrou indícios de envenenamento por polônio, que é aquilo que depois o Putin vai usar também contra os seus opositores. Mas o Yasser Arafat foi assassinado por Israel. Israel faz isso
E é uma coisa que está contra qualquer regra, quer dizer, matam as pessoas ou matam seus familiares, às vezes, quando não conseguem atingir os líderes, e isso está normalizado, certo? A indignação, né, com a guerra da Rússia contra a Ucrânia está num patamar, e, por outro lado, o que está acontecendo em Gaza, praticamente, a gente tem uma coisa para entender que é justificável, certo? Eu não defendo a invasão da Ucrânia, mas se a gente for pesar justificativa por justificativa, certo? É óbvio que a situação na Ucrânia tem muitos mais elementos que justificariam uma ação russa do que porque não é uma guerra que está acontecendo em Gaza. É um massacre, é um exército contra uma população desarmada, certo? O Hamas é um grupo com arma de fundo de quintal, né? As vítimas são civis, são mulheres, são crianças, são professores, são jornalistas que são alvos deliberados, né? Ontem mesmo, uma dupla de jornalistas da Al Jazeera foi bombardeada deliberadamente, morreu, seu carro foi bombardeado por Israel. Então, existe isso, e que sequer do Brasil. É curioso, porque quando o governo brasileiro denuncia o genocídio, e eu acho que o governo devia avançar mais, que era necessário romper todos os acordos comerciais com Israel, era necessário caminhar na direção do rompimento de relações diplomáticas, porque o que está acontecendo é grave demais, mas quando o Brasil faz essa denúncia, existe um horror, porque como é que o Brasil está rompendo a sua posição de país neutro, que ajudava a mediar conflitos e toma partido numa situação internacional. E no caso da Venezuela, o que se quer é que o Brasil praticamente entre em guerra contra um país vizinho por causa de uma questão da sua política interna. Tá? Eu acho que o presidente Lula foi infeliz na sua declaração de ontem, mas uma coisa ele tem razão e deveria ser unânime no que ele falou. Isso é uma questão a ser resolvida na Venezuela. Certo? Isso não é uma questão que caiba ao Brasil intervir e muito menos abrir espaço, né, para uma intervenção externa na Venezuela. É uma questão da política interna da Venezuela a ser resolvida pelos venezuelanos. Os países de fora podem se oferecer para contribuir com mediações, mas é uma questão interna. É diferente quando a gente está vendo um genocídio. O genocídio é um processo de outra natureza. Então, esse 2 pesos e 2 medidas, ele é muito... Enfim, é a maneira padrão, né, de funcionamento desse tipo de discurso, né, que tem valores muito elevados abstratamente, mas que, na prática, vai de acordo com as circunstâncias. Eu acho muito problemático, né, o fato de que a gente, apesar dos avanços que a gente tem com meios alternativos de comunicação, mas a gente continua em grande medida dependente dessa grande mídia. Sim, né? Total. Uhum. E é uma grande mídia em que, por exemplo, o que está acontecendo na faixa de Gaza praticamente desapareceu do noticiário. É uma coisa que ajuda as pessoas a esquecerem disso, porque o noticiário, e no entanto, todo dia a gente, quando acompanha, como eu sugiro que as pessoas acompanhem, tem nas redes sociais perfis de jornalistas palestinos que ainda estão em Gaza. Normalmente eles escrevem em inglês, mas esses altos tradutores aí quebram o galho para a gente saber o que está acontecendo, se a gente não lê inglês. Todo dia a gente tem uma atrocidade nova acontecendo por lá. Mas se a gente liga a televisão para assistir o Jornal Nacional, se a gente abre a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, é como se não tivesse acontecendo nada. Uma vez por semana vem uma notinha. Então, é uma espécie de apagamento da consciência das pessoas de algo que é de uma enorme gravidade. Por outro lado, a gente tem um noticiário absolutamente histérico, peço desculpa por usar essa palavra, mas não me veio outra na cabeça, sobre, por exemplo, países vizinhos, como
o caso hoje da Venezuela, que, como eu falei, eu acho que o resultado é problemático. Mas essa coisa de que é o fim do mundo, certo? Eles colocam... Eu li o editorial da Folha de São Paulo de hoje. E não é só editorial, faço todas as colunas de opinião da Folha de São Paulo, certo? Como se não fazer uma condenação absolutamente taxativa do governo Maduro fosse a condenação do Lula, né, que mostra que ele é um governante autoritário. Sim. Agora, quando o Lula, como você falou, quando o Lula condena o que está acontecendo em Israel, ele está extrapolando seu papel como presidente do Brasil. Existe uma contradição evidente. Sim, evidente. Eu fiquei muito espantado, porque praticamente não teve repercussão nenhuma no Brasil, que no domingo, enquanto as eleições estavam acontecendo na Venezuela, antes de começar essa história de fraude e tal, o exército brasileiro mobilizou tropas lá em Roraima para a fronteira com a Venezuela. Um negócio assim, entendeu? Eu duvido que o chefe do exército, que é o presidente da República, tenha dado essa ordem. Agora, esse assunto assim, não tem cobrança nenhuma, não tem CPI, não tem chamamento. O que o exército brasileiro vai fazer na fronteira de um país que está simplesmente realizando o processo eleitoral? Né? É um negócio assim, inacreditável que isso tenha acontecido. Né? Mas daí a gente toca em outro problema, né, Mauro? Quer dizer, o que a gente faz com essas Forças Armadas, certo? Porque o governo, o Lula, depois que assumiu a presidência, investiu numa política de apaziguamento, tá? Mas a verdade é que a gente tem ainda Forças Armadas muito ideologizadas, né? Muito alinhadas a uma direita, por vezes extremista. São militares que tiveram aí do lado do Bolsonaro o tempo todo, que fazem declarações públicas a favor da ditadura, que são incapazes de reconhecer, né, o primado do poder civil, são incapazes de reconhecer o funcionamento pleno das instituições democráticas, que tem uma visão anti-povo muito, muito, muito forte, e que são e se colocam, né, no papel de forças auxiliares do imperialismo estadunidense no Brasil e na região. Isso não mudou. E, embora o apaziguamento funcione a curto prazo, a gente fica sempre com essa ameaça sobre a nossa democracia. Quer dizer, a qualquer momento a gente pode ter uma tentativa de uma quartelada. O que aconteceu em 8 de janeiro, os militares, faltava a eles, eu acho, uma liderança forte, e por isso eles não foram capazes de operar naquele momento a favor do golpe bolsonarista. Né? Divididos aí, porque, enfim, também uma parte dos interesses deles tem a ver com saquear, né, o Estado brasileiro a favor das suas vantagens. Mas se tivesse, porque qual é o setor das Forças Armadas hoje que a gente olhe e pense, não, esse é um setor legalista. Esses são militares que efetivamente aceitam que o seu papel é cumprir a Constituição e obedecer ao poder civil. Isso praticamente não existe. Então, se a gente não intervir nisso, se a gente não mudar a própria educação militar, porque até hoje eles são educados nas escolas militares, nas academias militares, na nostalgia da ditadura. Então, como é que a gente vai ter um corpo de oficiais que seja confiável para a democracia se a gente não mexe nisso? Então, eu acho que isso que você falou, quer dizer, o fato de que eles tomam atitudes que têm um conteúdo político claro, né, e por vezes em desconformidade evidente com a orientação oficial do Estado brasileiro, isso, infelizmente, não é a exceção. Pergunta final, Luiz Felipe. Queria saber um pouco, não sei se dá uma lustradinha na sua bola de cristal. Eu queria um pouco da sua projeção, né? O que você está prevendo? A gente vem de um governo. Ontem foi muito interessante, anteontem, que teve um sincericídio cometido pelo ministro do Trabalho,
o Marinho, em que ele disse que o arcabouço fiscal e a austeridade foram, de fato, um pacto feito entre o governo e a Faria Lima, e que tem que cumprir o pacto. Não tem alternativa, tem que cumprir o pacto feito entre o governo e a Faria Lima. O governo Lula parece que equilibra-se entre esse pacto, algumas tentativas de políticas compensatórias, na política externa, com oscilações, né, em momentos em que ele se alinha mais ao sul global, outros momentos que parece buscar uma conciliação com os Estados Unidos, ele está aí nesse meio de campo, vamos dizer assim. Mas me parece que os fascistas sempre querendo derrubar o governo, a gente acabou de falar dos militares, inclusive, mas me parece que há um esgarçamento nas relações entre os setores liberais e o governo Lula. Eu acho que a gente pode ter não sei se você prevê um momento de maior turbulência política à frente ou não. Olha, Mauro, eu não tenho bola de cristal, certo? Às vezes eu já penso que felizmente, porque, enfim, eu pude viver assim mais ou menos tranquilo até 2014 e tal, porque se eu soubesse que vinha pela frente ia ser triste. Mas assim, o que eu vejo é que a gente teve um governo muito emparedado até o momento, certo? A verdade é que o Lula precisou fazer uma coalizão muito ampla para derrotar o bolsonarismo. Por quê? Porque essas forças da centro-direita, como é chamada, elas venderam muito caro, né? Elas sempre com seu discurso pela democracia, mas venderam muito caro a sua ruptura com a extrema-direita. Então, ele tem um governo emparedado. Agora, se ele não for capaz de entregar mais em termos de desenvolvimento e de melhoria efetiva da vida das pessoas, a gente corre o sério risco de sofrer um revés daqui a 2 anos. Então, o governo tem que romper isso. Porque a verdade é que tudo bem, a gente tem desemprego em queda, a gente tem retirada de um contingente importante das pessoas, né, da situação de privação alimentar, de fome. E isso tudo é importante. Mas o cenário mudou. Isso que garantiu uma base de apoio há 10 anos, há 15 anos, hoje, com esse discurso feroz, né, da guerra cultural, do pânico moral que a extrema-direita coloca, isso não é mais suficiente. O governo vai ter que mostrar mais. E com a austeridade fiscal, com essa limitação na capacidade de... Porque são duas coisas, né? Você tem, de um lado, o aperto por causa do arcabouço, né, que faz com que o governo perca capacidade de investimento, capacidade de colocar políticas na rua, e, por outro lado, você tem a captura do orçamento pelo Congresso, né, com as suas emendas casuísticas e frequentemente corruptas. E o desgaste disso tudo cai na conta do governo. Né? O público não tem a sofisticação política para entender qual é o jogo que está acontecendo. Está vendo que o governo não está entregando o que prometia. A gente continua com dificuldade na saúde, coisas que a gente esperava que avançassem rapidamente nesse governo, como a vacinação. A gente continua com dificuldade, a gente continua com contingenciamento de verba na educação, a gente continua com problema na política de fiscalização ambiental, aliás, greve do IBAMA, né, e o governo incapaz de resolver numa área que é uma área sensível, inclusive em termos do projeto que o governo anunciou, e assim por diante. Então, se não romper com isso, se continuar nessa paralisia, esse governo não vai ser capaz de ser entendido como a transformação do Brasil que foi apoiada nas urnas. Então, tem que ter políticas de enfrentamento. Eu não estou dizendo que seja fácil, certo? Se eu tivesse a fórmula para isso, eu teria me candidatado a presidente em vez de ter apoiado o presidente Lula. Né? Eu não tenho a fórmula para isso. Mas tem que fazer o enfrentamento com o capital financeiro. Tá? Esse enfrentamento tem que ser feito. Tem que lembrar que existe um mandato concedido pela maioria do povo brasileiro que dá força política para quem está na presidência. Sim. E esse mandato foi dado para o Lula, não foi dado para essa frente ampla. Isso tem que ficar claro.
Então, com isso na mão, tem que ter enfrentamento, né? O enfrentamento contra a política de juros do Banco Central e o enfrentamento contra essa ortodoxia de que a gente tem que ter as contas, né, com superávit primário e tal. Quando o Lula faz aquele discurso de minha mãe me ensinou, desculpa, ele está prestando um desserviço, porque não é isso. O governo não é uma economia doméstica, o Estado não é uma economia doméstica, o Estado emite moeda. E o que é mais importante? Mais importante é você dar oportunidade para as pessoas tocarem as suas vidas, você dar educação, você garantir uma saúde de qualidade, você garantir comida na mesa, ou você pagar juros de dívida. Então, é necessário mudar esse discurso, é necessário enfrentar. Eu tenho convicção de que mesmo com toda a deseducação política, mesmo com todo a ideologia, mas isso é algo que as pessoas são capazes de entender se esse discurso for combatido. Então, tem que fazer isso. Tem que mudar. A gente tem que ter uma mudança que signifique uma ruptura com a ortodoxia neoliberal, que já mostrou amplamente que é um desastre para a população, faz décadas que a gente sabe disso, mas ainda assim ela se mantém à força de ideologia, se mantém à força dos comentaristas econômicos aí dessa imprensa corporativa, em que existe uma unanimidade, que parece, cada vez que a gente fala algo contra, não, é terraplanismo econômico, como se isso fosse uma unanimidade da ciência econômica. Não, é uma unanimidade comentarista econômico da imprensa liberal. Nada além disso, certo? E, por outro lado, eu acho que tem que ter também uma política mais firme em relação ao Congresso. Tá? Não é possível que a gente mantenha, como está acontecendo hoje, ministros de partidos que não dão apoio ao governo no Congresso Nacional. Com isso, o governo está dando demonstrações de fraqueza permanentemente, certo? Tem que exigir isso, voltar, vamos dizer assim, a comprar a governabilidade com cargos, mas exigindo o pagamento. Não é a política ideal, não é a política ideal, a gente não está no mundo ideal, mas tem que exigir a contrapartida, porque o que está acontecendo hoje é que a gente tem o governo cheio de gente aí do Centrão, desgastando o governo, que nem o Juscelino Filho, que nem Fufuca e assim por diante. E o que se ganha em troca? Nada. Porque os partidos deles não são capazes de apoiar o Lula no Congresso Nacional. Eu acho que era hora de um pouquinho mais de enfrentamento. Acho que é isso que está faltando aí na fórmula do governo. A gente está no Brasil melhor? Tá, obviamente. Certo? A gente não tem ataques às liberdades, a gente tem mais políticas em favor da população mais necessitada, a gente tem, mas para garantir, para transformar isso em apoio eleitoral, que é fundamental para a gente não ter um revés em 2026, tem que avançar mais, e para avançar mais vai ter que ter mais enfrentamento. Luiz Felipe Miguel, professor de Ciência Política da UNB, os quadros aí da ciência política brasileira, realmente uma referência para nós aqui. Luiz, obrigado, viu? Até a próxima vez. Eu te agradeço, Mauro. Foi um prazer. Foi um prazer.